Bem, o caso é o seguinte, eu percebi a dificuldade que os estudantes estavam passando, vieram de interior, e esses estudantes, então não tinha jeito, né? E nós, então, precisamos de fazer o pagamento conforme as possibilidades, né? Nós não queríamos também que era uma casa de ricos, né? Então, nós queríamos favorecer justamente as pessoas do interior. E, através do meu trabalho de visitação, eu descobri essa realidade, né? E nós organizamos já, antes da casa, tivemos reuniões regulares com os universitários, com estudos bíblicos, tivemos reuniões com... nós, naquele tempo, tivemos uma organização que se chama UCEB. UCEB significa Universidade Cristã de Estudantes do Brasil. E era ecumênico, aberto, etc. Então, geralmente, uma vez por mês, tivemos uma reunião com um estudo bíblico, uma meditação, etc., onde os estudantes tomaram parte, etc., né? Então, isso foi tudo antes da construção da casa. Da casa foi realmente o presente da minha saída, né? Sim. Fizeram os, como se chama, exames, né? E conseguiram entrar, mas os pais não tinham muito dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Então, eu, junto com alguns estudantes, nós fizemos uma descrição da vida dos estudantes, né? E como era necessário, naquele tempo, de ter um amparo para esses estudantes. Então, tivemos algumas pessoas aqui, pastores, que estavam ligados com as diversas entidades. Uma entidade era a Luther Helpen, da Noruega, o outro era da Alemanha, como? Sim. E diversos outros, né? Da Suécia, da Suécia, da Noruega, da Alemanha, pelo menos esses 3 lugares, né? E eles tiveram, naquele tempo, dinheiro justamente para essas finalidades. E nós escrevemos a nossa proposta, as necessidades, o que nós pensávamos. E o que, naquele tempo, era muito interessante, porque eu era dedicado aos jovens e os universitários. Então, me dediquei à visitação e coisas assim. E um lugar onde vocês estão localizados tinha uma casa. É uma casa de amigos nossos, né? Os Keller. Talvez você ouviu falar. Os Kellers. E os Kellers eram donos daquele terreno. Então, eu falei dele, olha, uma das coisas importantes é de nós acharmos um lugar para construir uma casa. Então, eles disseram, bem, o caso é o seguinte, é uma casa velha mesmo, né? Acaba caindo a pedaços, mas toda a família morava lá. E estava em frente do passeio público, né? E então disse, bem, vamos ver. Então vocês fazem um preço, e eles fizeram um preço bem justo, né? Não era superfaturamento, nada, gente muito correto. E ofereceram esse terreno. Os alemães gostaram demais, porque para estudar, disseram o estudante necessita de verde.
E o único lugar de ter verde era aquele passeio público, né? Então, isso foi uma coisa muito positiva. E daí entregamos... Desculpe, viu? Nem deveria falar, né? Então, eles... os doadores ficaram entusiasmados com a nossa proposta, tá? Então, nós trabalhávamos com alguns professores, amigos mesmo dos estudantes, e a maioria eram universitários mesmo, que fizemos uma comissão e nós mesmos desejamos, tivemos uma das pessoas que vendeu o terreno era arquiteto. Então, ele nos ajudou em desenhar a casa e tudo isso, mas a comissão dos estudantes, com os estudantes, nós decidimos, né? Nós trabalhamos bastante democraticamente, apesar do tempo de chumbo, sabe? Era o tempo de ditadura, né? E tivemos muitas experiências muito interessantes. E por causa disso tivemos várias dificuldades. Uns elementos da nossa comunidade eram nazistas. Literalmente nazistas, andaram com Mein Kampf embaixo do braço, né? Eles acharam que era bem certo. Então, eles queriam colocar os seus condições. Primeiro, eles querem me expulsar, porque diz que eu recebi dinheiro de Cuba. É uma boato, né? Coisa terrível. Então, tivemos uma assembleia da igreja naquele tempo, e na assembleia, este grupinho de nazistas queriam botar fora o meu pai brasileiro, que era o pastor Zobal, e botar fora a mim e os outros, porque todos nós não éramos arianos, como os nazistas deveriam ser, né? Aliás, eu era muito mais ariano do que nenhum deles, né? Então, mas em todo caso, antes disso... Eram moradores? Como? Eram moradores? Não tinha nada a ver. Eles sabiam que nós íamos receber dinheiro e eles queriam passar a mão e fazer as condições, porque eles disseram o seguinte: qualquer estudante que vem para aquela casa de estudante precisa ou falar alemão ou aprender o alemão para viver, morar lá. Tá? Isso foi uma das condições. Então, pessoas que estavam querendo participar da construção da casa sob essas condições. Sim, eram membros da igreja. E uma vez que eu era pastor da turma, então eles membros da igreja e eles queriam me expulsar, porque eles queriam passar mão, mesmo sabiam que nós íamos receber o dinheiro, né? Então, isso é uma coisa interessante que aconteceu. Nós sabíamos que eles estavam planejando nessa grande assembleia, né, da comunidade, né, onde tínhamos eleições. E antes disso, eu com meus colegas fomos para a polícia, porque eles estavam passando boatos que eu era comunista, que eu era uma pessoa subversiva, etc. Pode ser que eu estava um pouco subversivo, né? Mas em todo caso eu era correto, né? Então, daí fomos para a polícia. Nós fomos e a polícia sabia desta turma de nazistas, e a cabeça desses policiais eram presbiterianos. Então, nós disseram: olha, eu preciso da minha ficha. Você pode me dar uma ficha limpa?
não tem problema. Então, mas nós não falamos nada naquela noite das eleições, da Assembleia, da comunidade, né? Uma coisa, quer dizer, a juventude estava totalmente 100% atrás de mim, com seus pais e tudo isso, né? Foi muito interessante politicamente, né? Então, num certo momento, eu levantei perante a Assembleia e disse, olha, existe aqui um boato, né, que eu ando subversivo, que certas coisas não estão andando bem, que eu estou recebendo dinheiro de Cuba e vários outros lugares, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, se isso tem valor, que eu tenho aqui a minha ficha. Eu gostaria de ler esse ficha para a Assembleia. A turma não sabia nada disso, era uma surpresa total, né? Eu li a ficha limpa, eles me deram uma ficha limpa, né, policial, né? Naquele tempo era muito importante. E então a turma levantou e aplaudiu, etc. E a chapa deles foi totalmente para o chão, né? Eles perderam totalmente. Bem, isso limpou a nossa barra, né? Então, nós também daí trabalhamos de que jeito nós íamos trabalhar nesta casa de estudante, né? Então, ocupou muito tempo. Então, mas daí veio o dinheiro e tivemos uma comissão muito bem organizada com estudantes. Os estudantes mesmo eram as pessoas que dirigiram a maior parte, né? Eu, junto com eles, né, fizemos uma comissão. Não foi nada imposto de cima para baixo. Foram a partir da base, né? Colocaram condições. Primeiro, precisávamos de ser ecumênico. Eu precisava de favorecer a pessoa menos privilegiada, precisava de ter condições de higiene, condições de saúde para o pessoal, precisava de estar localizado num lugar com verde, como eu falei, né? Porque eles acharam que estudantes necessitavam um pouco de verde para poder estudar, né? Coisas assim, botaram algumas condições, né? Assim, e que a administração da casa não ia ser uma administração imposta, mas uma administração dos próprios moradores. É uma outra condição que nós queríamos e eles nos apoiaram. Foi muito bom, ótimo, porque da turma da Alemanha, da Suécia, de Noruega, etc., era muito consciente do fato da ditadura, né? Então, eles queriam que nós criássemos realmente não aquela hierarquia militar, mas criar uma democracia. E isso é uma das nossas funções e uma das condições que eles colocaram, né? Foi muito bom e nós apoiamos isso, né? Não, os primeiros meses, né, acharam que agora essa casa era tudo pago, e eles podiam fazer o que? Gastaram o dinheiro, gastaram a água, gastaram a luz, gastaram tudo. E quando daí descobriram que eles mesmos precisavam de pagar as contas das despesas da casa, né? E daí tiveram uma reunião de todos os moradores, né? Diziam, olha, o caso é o seguinte, como é que nós vamos fazer? Nós somos responsáveis, nós temos essa casa e as contas de luz, as contas de água e tudo isso vem à nossa conta. Não é que nós ganhamos, isso nós precisamos pagar. Daí a turma, a administração fizeram, com todo o apoio dos moradores, né,
ordens e leis rígidas a respeito da quanto água podia tomar, pegar no banho, quando as horas do água quente e a luz acesa e um monte de outra coisa. E abaixou totalmente, né, os custos, né? E descobriram que era necessário, mas isso que a turma lá da Europa queria que eles aprendessem. Portanto, eu digo, não era só para dar amparo ao estudante, eram para ser uma instituição educativa em trabalhar democraticamente e administrar aquela casa. E funcionou. Eu me orgulhei da turma, né? Turma bacana mesmo, né? Foi muito, muito bom. Tivemos certas atividades sociais, né, que os próprios estudantes fizeram, etc. Mas em termos de espiritualidade, o caso é o seguinte: quando eu pregava, eu coloquei o texto perante um grupo de estudantes. Então, agora, como é que vocês acham que a gente deveria pregar? E nós escrevemos junto a prédica, então eles podiam assistir. Tinha músicos que me ajudaram, tinha várias outras pessoas, fizemos peças teatrais, fizemos festas também, né? E entre a juventude fizemos cada sábado à noite tivemos estudo bíblico. Geralmente tivemos entre 30 e 40 jovens que assistiram, porque depois a turma queria ir para o cinema. Então, combinamos deles irem chegar na hora certa para nós fizemos muito tipo de bibliodrama, né? Sociodrama, a turma envolvia, etc., né? E durante as evangelizações, nossa juventude estava na fronteira. A juventude fazia as visitações. Nós depois falamos como é que vocês sentiram na visitação, foram rejeitados ou não, etc., né? Fizemos um tipo de avaliação cada noite da evangelização, né? Então, depois disso, fizemos geralmente uma ou duas excursões por cada 6 semanas, né? Se vamos para Vossoroca. Vossoroca era o pastor Zobel, conseguiu esse terreno, e nós, como juventude, fomos lá, sempre construindo. Levamos madeira, construímos nossa própria casa. Eu ensinei salvamento, era um nadador, né? Sim, nadamos bastante, etc. Tivemos experiências com a mordida de cobra, que eu precisava de fazer o torniquete, que não deveria ter feito. Hoje em dia não se faz mais isso. Mas eu suguei sangue e tudo isso, etc., né? Mas a turma sentia um comigo, né? Ou eu sentia um com eles. Eu podia confiar. Me lembro como a turma decidiu, da juventude, decidiu que não deveria usar álcool nas nossas excursões. Toda a turma decidiu. Eu não impus isso, eles decidiram. Uma vez levamos um rapaz que escapou e se encheu com cachaça. E foi descoberto, né, fora do acampamento,
totalmente bêbado, né? Então, a turma proibiu 6 meses de exclusão de qualquer excursão. A turma colocou isso. Então eu precisava de ser o evangelho. Eu disse, gente, isso é duro demais. Né? Mas eles queriam. Eles fizeram isso publicamente, na juventude. Declararam isso, etc. Então, nós conseguimos diminuir para 3 meses. Né? Porque eles gostaram demais de ir conosco na excursão. Né? E a turma sempre dizia, se pastor Wagner vai, você pode ir. Se não, você não pode, porque eu era salva-vida, né? Tiveram medo de afogamento e coisas assim. E tivemos oportunidade de salvar uma porção de pessoas, né? Assim. Né? Quer dizer, a pastoral extrapolava a casa. Sim. Não era só na convivência da casa. Não, sim. E com a juventude tivemos geralmente semanas, cada quarta-feira uma equipe foi para casas de velhos, pobres, e lavamos louça, lavamos roupa, consertamos telhas, coisas assim. Cada quarta-feira tinha uma turminha, porque eu tinha uma Kombi, né? Levava a turma, e a turma fazia isso para... Eles ficaram tão felizes com a felicidade desses velhos, né? Porque temos uma enfermeira, irmã, lembra-se, irmã, né? Irmã, como é o nome dela? Irmã... Como? Honey or honey? Não. Schwester. Qual é o nome dela? Mas ela, em todo caso, ela sabia na comunidade todas as casas de pobres, dos velhos. E então ela indicava e nós fomos lá para fazer as ajudas, né? E fizemos a mesma coisa com jovens, né? Que eram pobres e coisas assim, ajudamos. Também fizemos... eu me lembro uma vez que foi uma coisa bastante cômica, né? Nós fomos com a Kombi procurando uma favela. Uma favela para ajudar. Foram universitários, né, que queriam fazer o serviço. E fomos para a periferia da cidade. Hoje em dia está tudo cheio, né, mas naquele tempo era atrás de um morro. E nós fomos ali, e ali podemos ver toda aquela favela estava colocando. E um dos estudantes disse, que beleza! Eu nunca vou esquecer, né? Porque eles queriam um trabalho para fazer. Que beleza! De ver a miséria humana, né? Assim, mas foram coisas assim, muito, muito válidas, né? E além disso, tivemos seminários, retiros, convidamos muitas pessoas de diversos outros lugares para falar conosco. Nunca faltou coisa para fazer, né? Nunca faltou coisa. E era isso. Um extremo. Em primeiro lugar, eu acho que não teria dificuldade nenhuma em responder. Primeiro eu disse, nós tiraríamos a função primordial da construção da casa se um conselho da igreja administrasse a casa. Eu acho
o nosso, não eu, não meu, mas a ideia dos doadores, mesmo, a maioria europeus e também alguns amigos, colegas meus, né? Disseram, esta casa tem uma função mais do que simplesmente de morar. Então, isso nós íamos, como dizer, muito difícil de destruir a função total da casa, né? Quer dizer, tem a função de dar moradia, não há dúvida. Mas, do outro lado, também tem uma outra função, da função convivência, a função de criar uma comunidade, de tornar-se realmente uma comunidade responsável. Porque senão, se o conselho da igreja tomasse conta, íamos voltar para uma heresia total de individualismo. E para mim, a casa não foi construída para individualismo, para uma sociedade e para criar realmente uma comunidade responsável. E só pode fazer isso com convivência, não pode fazer com uma cúpula em cima mandando, tá? Eu acho que seria muito lamentável se a turma desligasse totalmente. No final das contas, a gente pode ser contra ou não, sempre temos gente na igreja que tem a ideia errada do que é cristão, mas em todo caso, eu acho que nossa função de servir deveria continuar. Eu acho que a igreja deveria sentir-se orgulhoso de ter um grupo de jovens que sabe se administrar e sabe também se relacionar com um pastor responsável. Acho que o pastor responsável não precisa ser ditador, ele precisa ser junto com eles, planejar junto com os estudantes, os que querem, os que não querem, quer dizer, contanto que continua a convivência, né? Mas eu acho que esta ligação é muito importante. Eu pessoalmente poderia me descambar para como dizem, no final das contas, nós temos como igreja uma ética, nós temos uma certa moralidade, nós temos certa maneira de viver, que não precisa ser legalista, mas, em todo caso, é questão de comunidade, é uma comunidade muito importante. Então, eu acho que esta ligação com a pastoral deveria continuar. Contanto que o pastor não se alie com os poderes eclesiásticos para como dizem, franquear os alunos, os estudantes. Sim, sim. Essa é a minha posição. Preso um dia quando me mandaram uma carta de Curitiba perguntando do meu interesse de eventualmente me tornar pastor de estudantes em Curitiba. Eu era muito jovem ainda, em 71 eu estava com 27 para 28 anos. E um trabalho assim, pastoral de universitários, me assustou um pouco no começo, né? Mas fomos a Curitiba conhecer o esquema lá e nos convenceram de que era isso mesmo que a gente devia fazer. Então, em março de 71, nós nos mudamos para Curitiba e até foi assim, eu fui por 3 ou 4 semanas sozinho para lá
E enquanto isso, o pessoal arrumou a moradia. E minha família veio depois. Minha esposa e um filho que nós tínhamos na época. E naquelas 4 semanas eu fiquei morando na Celu mesmo. Tá? Até a casa não estava bem cheia ainda, porque ela tinha sido inaugurada em 70 e eles foram admitindo estudantes aos poucos, para não atropelar a casa, né? E daí, em começo de 71, se fez um novo processo de admissão, aí se encheu a casa. Mas um quarto ficou para mim, por aquelas semanas, até que tivesse uma moradia para mim. E foi muito bom eu ter morado lá na Celu, porque com isso eu tive uma boa entrada. Fiz amizade com os estudantes da época, com o pessoal que era da diretoria e do conselho. E logo fomos confrontados com uma necessidade muito grande. Nós tínhamos que criar um estatuto. Eu não lembro mais se era criar o estatuto ou se era reformar o estatuto, que o estatuto anterior era muito falho, né? Então nós passamos o resto do ano 71 e boa parte do ano 72 elaborando aquele primeiro estatuto, que vale até hoje, que teve muito poucas reformas ao longo dos anos. Também elaboramos naquela época o regimento interno. Então eu tive assim um envolvimento muito forte com a Celu. Eu fiquei na Celu até fim de 83. Quer dizer, não morando na Celu, fiquei como pastor de estudantes em Curitiba até fim de 83. São 13 anos, contando 71. Né? Nos primeiros 10 anos, eu acho, eu tinha um escritório lá dentro da Celu. O meu escritório pastoral era dentro da Celu. Ali embaixo do primeiro andar, né? Na sala ao lado da secretaria. Claro. Se eu não estou enganado. Uma salinha pequena que tinha ali. Depois a turma, quando eu saí, eles transformaram isso numa sala de convivência. Pequena sala de estar, uma coisa assim. Mas foi muito bom eu ter tido esse escritório lá dentro, porque vinham estudantes de fora da Celu para casa conversar comigo, né? E o pessoal da casa, a gente convivia, a gente conversava, né? Eu podia ser companheiro, amigo dos estudantes. E o que a gente fazia? A gente promovia cultos na casa. Uma vez por mês, no mínimo, tinha um culto na casa. E a turma frequentava. No mínimo, a metade dos moradores vinham para o nosso culto, que às vezes acontecia em domingo de manhã, às vezes acontecia num sábado à noite, quando não tinha festa, né? E por aí. Fizemos muitos ciclos de debates. Aquela era uma época difícil de ditadura militar, um tempo de repressão e muito controle sobre as manifestações dos estudantes. Então nós fazíamos fechado, de maneira a portas fechadas, fazíamos ciclos de debates sobre assuntos da política, sobre assuntos do momento, né? Fazíamos semanas culturais com exposição de quadros de estudantes. Houve até lançamento de um ou outro livro de poemas. Lá na biblioteca da Celu deve ter livro de poemas de ex-moradores, né? No tempo que o Dago Wöhl era presidente, aí com certeza foi lançado um livro assim com poemas de moradores da Celu. Bom, no esporte a turma sempre esteve muito bem. A Celu ocupava as quadras de esporte do Colégio Martinos para treinar, em sábado à tarde. A gente tinha também um bom relacionamento com as outras casas de estudante, com a CEL e com a CELC. A CELC é a casa da estudante, né? A gente fez algumas festas em conjunto, né? Esse encontro com a CELC sempre foi muito legal, né? Bom, a situação é a mesma, né? As pessoas de fora que moram em Curitiba isso atrai as pessoas, né? Quando
o seu sofrimento, as suas necessidades, tudo são os mesmos, as pessoas se unem, né? O senhor falou da elaboração do estatuto. Qual foi as principais preocupações de vocês na hora de montar esse estatuto? Como é que foi a montagem de escrever esse estatuto? Olha, foi uma parada muito dura, porque eu estava lá como pastor de estudantes. Nós tínhamos também um representante do Conselho Superior, que era o seu Burkhardt. O Conselho Superior da CELU, ele era escolhido, era indicado pela diretoria do Sínodo, ou na época chamava-se o Conselho Regional da Igreja, né? E além do representante então do Conselho Superior e eu, tinha toda a diretoria da CELU e o Conselho da CELU. E todo mundo opinava. Além disso, nós fazíamos algumas rodadas de discussão do Estatuto com os moradores da casa, né? Se fazia uma assembleia extraordinária e discutia pontos que a gente queria clarear qual era a maneira mais justa e democrática de administrar uma casa assim. Uma coisa nós sabíamos, nós tínhamos certeza, se a administração estiver na mão dos próprios moradores, a casa vai funcionar e vai continuar, né? E se eles mesmos tiverem que se responsabilizar pelo que existe e de responsabilizar de cobrir as despesas, né? Isso foi uma coisa assim, um entendimento desde o início, né? Uma coisa muito curiosa na elaboração do Estatuto foi... Uma coisa muito curiosa na elaboração do Estatuto foi das penalidades, né? Tinha uma parte do Estatuto lá que dizia como será julgado um morador infrator de algo assim, né? Então, na hora de estabelecer penalidades, os próprios moradores foram muito rígidos nas propostas de penalidades. Eu que era o defensor, eu que dizia, não gente, isso aí é muito forte, não pode ser assim e tal, né? Então, os estudantes geralmente eram o advogado do diabo, eu era o outro, né? Daí a gente conseguiu negociar isso muito bem, eu acho. Acho que nós não colocamos penalidades muito pesadas, né? Era questão assim de primeiro advertência, depois uma segunda advertência, né? Daí no caso eventualmente uma suspensão do morador por 3 dias, algo assim, né? Nos 13 anos que eu estive lá na CELU, só lembro de um caso de morador que nós suspendemos por 3 dias, por alguma coisa que o cara aprontou lá. Nem lembro mais quem era e qual era o caso, né? Mas esses pontos do Estatuto foram discutidos com todo mundo, nada foi... Sim, nada, não foi imposto nada. A sistemática era assim, se discutia os assuntos com a turma, colhia sugestões e daí a gente discutia longamente entre diretoria e conselho para ver como devia ser organizado o setor, né, aquela parte do Estatuto. Aí uma pequena comissão ia lá redigia, né? Depois de redigido, a gente voltava a reunir o conselho e a diretoria e discutia para ver se assim estava bom, né? Depois, no final, o conselho sozinho teve que fazer os ajustes, tem que fazer equacionamento dos parágrafos para não se contradizerem, etc. e tal. Toda essa limpa nós fizemos. Daí foi para o Conselho Superior. O Conselho Superior discutiu, etc., e ratificou, né? Depois, o Estatuto veio para a direção da Igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ECLB, né? Que, como é que se chama isso? O Conselho ratificou e o Conselho da Igreja homologou, então, né? Tá. E a ideia básica do Estatuto, do funcionamento da casa, é esse, que ele é uma economia de subsistência
autogerida, né? Autogestionada. Quer dizer, as pessoas têm que morar em conjunto, então também têm que pagar as contas em conjunto e têm que tomar as suas decisões em conjunto. A CELU tem passado por épocas, eu acho, por fases. Houve épocas em que os moradores participavam mais, houve épocas em que participaram menos, né? Nós tivemos já lá nos fins dos anos 70, na virada do ano 80 por ali, tivemos época que a turma não vinha mais para as assembleias. Estava tudo funcionando, estava tudo muito bem, né? Então eles não compareciam às assembleias. Agora na época, na assembleia de eleição, sim, aí sempre vinham, porque geralmente a gente tinha 2 chapas, né? Às vezes até 3 chapas, e aí o pessoal buscava voto, né? Atualmente como é que é? Continua mesmo, são 3 assembleias durante o ano, as 2 de orçamento em cada semestre e uma para eleição em setembro, né? E aí o pessoal concorre também com várias chapas? Agora, ou não, fica... cargos independentes, não se monta a chapa, né? Eu presidente, aquele vice... Ah, então os cargos são... a candidatura Candidatura independente. Na época eram chapas? Geralmente era por chapa, chapa inteira, assim, né? Montava uma chapa para diretoria, uma chapa para o conselho. Exatamente. Mas o senhor acha que foi um dos pastores que mais tempo deve ter ficado na CELU, 13 anos ali. O que o senhor deu, vamos dizer, que aprendeu, que ensinou para a CELU nesse período de convivência? Eu acho que o que eu mais aprendi, eu pessoalmente, bom, primeiro quer dizer, acho que quem mais aprendeu fui eu, né? Acho que eu aprendi mais com os estudantes do que eles comigo. O que eu aprendi realmente foi essa ideia de convívio democrático, né? E atualmente, com essa necessidade de promover alguma transformação na CELU, eu sei que isso é uma parada dura, né? Por força de lei, vocês têm que fazer uma reforma no estatuto, ou uma mudança na própria entidade jurídica, né? E o pastor Brunken esteve conversando conosco há pouco aí. Ele disse, de jeito nenhum a ideia é tentar tirar a casa do estudante dos estudantes, né? E nós deixamos claro para ele, o Wagner e eu deixamos claro para ele que nós não desejamos de jeito nenhum, né? Aqui em Porto Alegre, a comunidade evangélica de Porto Alegre tinha 3 casas de estudantes, 2 para estudantes masculinos e uma casa para estudantes do sexo feminino. E já acho que na metade da década de 80 aconteceu uma reviravolta aí. Os estudantes exigiram que a comunidade de Porto Alegre entregasse a instituição e as casas para eles, para formarem uma nova instituição, né? E isso é uma perda muito grande. Com isso, não aconteceu assim que a igreja perdeu uma casa do estudante. Não, eu acho que os estudantes perderam uma boa casa do estudante. Porque aqui degringolou, as casas daqui de Porto Alegre são inexpressivas, né? Elas são assim repúblicas, né? Não tem programação, não tem uma manifestação de política estudantil, né? Não desenvolve assim alguma atividade cultural, alguma coisa mais. O pastor Evandro, ele acho que perguntou ontem pro Wagner, né, a gente fez 2 coisas. O que o senhor acha de 2 extremos? Uma casa só administrada pelos estudantes, sem essa proximidade com a igreja, e uma casa sem os estudantes de administração, só administrada pela igreja. Qual a sua opinião sobre, vamos dizer, esses dois extremos da situação? Eu acho que a relação com a igreja ela é interessante para a casa, uma vez porque tem alguém bem intencionado como parceiro, né? Digamos assim, um patrono, né? A igreja não precisa ter uma casa de estudante, né? Ela não precisa ter essa sarna para se coçar, né? Mas a igreja gosta de fazer coisas em benefício de outras pessoas, né? Então,
essa relação da própria casa do estudante com a igreja, ela pode ser salutar no sentido de que se mantém sempre uma certa tomada de consciência dos moradores. Nós estamos aqui numa coisa que é algo mais do que simplesmente um lugar onde morar, né? O outro lado de fazer uma casa de estudante totalmente dependente da instituição eclesiástica e os moradores são apenas consumidores da casa, né? Aí tem um perigo muito grande de que eles não assumam corresponsabilidade com a casa, né? Fim dos anos 70, eu visitei um complexo de estudantes em Munique, uma cidade universitária que criaram em Munique por causa das Olimpíadas de 72, se não me engano, ou de 74. Criaram uma cidade universitária onde foram alojados os atletas da Olimpíada, e depois que passou a Olimpíada, transformaram aquelas dependências todas em casa do estudante. Em 76, quando eu estive lá, aquilo estava quase completamente depredado, né? Por quê? Os estudantes que moravam lá não tinham responsabilidade nenhuma. Eles moravam de graça, bem paternalista, eles moravam de graça, eles não tinham que repor nenhuma torneira, nenhuma vidraça, né? Então aquilo estava virado assim numa favela, aquelas casas de estudantes de Munique, né? Estava tudo precisando de reforma, uma reforma geral, né? E eu acho que isso aconteceria com a CELU também, se a igreja simplesmente dissesse: agora isso aqui é nosso e vocês vão morar aqui, mas vocês não piam nada. Vocês não mandam nada, não piam nada, né? Então tem que se achar agora um meio termo. Tudo bem, tem que fazer uma supraestrutura, uma entidade relacionada com a igreja para garantir juridicamente a casa, tudo bem, você faça isso. Mas que se mantenha o jeito de administrar a casa, de determinar como é o convívio, tudo isso aí, deixa isso na mão dos estudantes. E o pastor Brunken me disse que acha que o caminho é por aí, né? Vocês é que estão com o pepino na mão de negociar isso aí. Porque aproveitando a ocasião aqui, não foi isso que ele passou pra gente, assim, não foi exatamente o que nos pareceu, né? A proposta que partiu dele. Então a gente tá elaborando uma contraproposta que está quase pronta, né? E gostaria de poder contar com o apoio. O senhor se encontrou com ele aqui? Em Porto Alegre. Legal. Mas tá, a gente aceita o convite de ir para Curitiba. Pode mandar, certinho, mandar pela internet, pode mandar Talvez até o senhor possa dar um convite. relato para A gente está organizando uma revista. Vou fazer uma revista para essa oportunidade, é? A gente vai passar o seu e-mail para o pessoal da comunicação. Aí para que eles estão organizando essa revista. Pastor, a gente tem mais 7 minutos de fita. Tu estava filmando agora? Não, Eu estava fora de foco agora. Eu só queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência desse tempo que o senhor ficou na CELU, dessa oportunidade de o senhor estar dando essa mão para esses estudantes que querem, vamos dizer, de condições não tão boas financeiramente, e com a casa conseguiram, com a universidade e a casa conseguiram, vamos dizer, mudar de vida, assim, né? Conseguir. Sim, acho que posso contar um pouco disso. Já está ligado agora? Já. Bom, você sabe que a casa surgiu por uma necessidade dos estudantes das famílias evangélicas e luteranas, evangélicas de confissão luterana, principalmente de Santa Catarina, que iam estudar em Curitiba. Uma grande quantidade de estudantes de Curitiba vinham de Santa Catarina, né? Eles subiam os morros aí. A gente sempre brincava assim, disse que Catarina vinha ser gente em Curitiba. Tá bom. Mas também muita gente do interior do Paraná, das comunidades evangélicas luteranas do Paraná e de Santa Catarina. E geralmente pessoas muito simples, muito humildes, de poucos recursos, e se não tivessem um lugar como esse, como a Casa do Estudante para morar, eles não poderiam se sustentar em Curitiba, né?
Mas desde cedo, a antiga CELC, a Casa do Estudante, não, CELC, Casa do Estudante Luterano de Curitiba, que tinha secundaristas, vestibulandos e universitários. Tanto a antiga casa quanto a nova casa, a CELU, sempre tinham espaço para moradores que não fossem da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, né? A casa representou para essas famílias um avanço muito grande, né? Um agricultor lá do interior de Medianeira, ou lá do interior de Maringá, ou sei aonde, ou lá do interior de Rio do Sul, ou em qualquer lugar em Santa Catarina, ele não podia sonhar de sustentar o estudo de um filho numa cidade grande, né? Mas não vieram só filhos de agricultores, né? Vieram também filhos de outra gente, filhos de operários, mas também não veio só gente sem recursos, né? Também vinha gente, filho de família com algum recurso, porque o objetivo da casa também não é criar uma cultura só de gente de origem humilde, né? A casa tem que espelhar o universo que está ao nosso redor, né? Então, houve um tempo também em que não vinha mais tantos estudantes evangélicos luteranos para estudar em Curitiba. Então vinha gente que tinha recursos, né? Mas nós tínhamos por norma sempre de preencher as vagas, de preferência 50% de luteranos e 50% de não luteranos. Houve um tempo que era 60% por 40%, mas a média eu acho que era em torno de 50% assim e 50% de não luteranos. E isso nunca foi um problema, até mesmo de ter gente que é de família um pouco mais abastada, né? Essa pessoa até tinha condições de ajudar um pouco mais a casa do estudante, né? E o convívio das pessoas de origem diversa, isso nunca fez mal para ninguém, né? Conviviam os de descendência alemã, com os de descendência luso-brasileira, com os de descendência italiana. Tinha época que nós tínhamos bastante descendentes de japoneses, do norte do Paraná, né? E esse convívio de etnias diferentes sempre foi muito bom para a CELU também, né? A CELU, ela tinha um significado muito grande para as pessoas, a ponto de que depois, né, quando eu viajava lá para o interior do Paraná ou para o interior de Santa Catarina, encontrava lá de repente um presidente de uma instituição tal, um prefeito do lugar, encontrava lá um ex-morador da CELU, né? Eu ia conversar com o prefeito lá, né? Oh, você morou na CELU, né? Ah, sim, sou eternamente agradecido à CELU e tal. Se a gente viajar pelo Brasil, a gente vai encontrar celuenses em posições de destaque em muitos lugares, né? Gente que cresceu de uma simplicidade para lugares de muita influência na sociedade, né? Acho que o principal objetivo da casa, então, está sendo cumprido, que é, além de você dar um lugar para o cara morar e conseguir fazer universidade, mas também para ele aprender a administrar, a viver. Sim, faz parte da proposta da casa de viver como uma sociedade democrática e que se auto-administra. Faz parte do propósito da casa que o estudante aprenda isso, né? Exatamente, que ele se torne um cidadão responsável e participativo, né? Isso é o objetivo aqui da CELU o tempo todo, né? Mas e como ela fez? Sem ela eu não teria feito, sabe? Eu experimentei a Segunda Guerra Mundial.
Então, experimentei mentiras americanas que falaram sobre os terríveis japoneses. Trabalhei com Martin Luther King em termos de justiça racial. Então, aqui eu fico, como Lutero disse, né? Sou preso à minha consciência. Não, como eu vou dizer, eu adoro uma briga, né? Eu não tenho medo, eu não brigo para necessariamente ganhar, né? Mas a luta, para mim, é terapêutica. Então, eu gosto de lutar. Então, eu acho... por isso, a carta que eu escrevi, Carlos, apoiando vocês, porque era justamente, como eu vou dizer, parte da minha função educativa, de educar para a democracia, né? Que eu quis, que aconteceu. Então, a casa não é só para amparar pessoas, mas a casa é para criar uma comunidade administrativa, de aprender de como nós podemos conviver um com o outro e administrar os nossos bens, né? E funcional. Eu não, de forma alguma, acho inválido aquilo que nós fizemos. Foi muito válido. E eu acho que ainda hoje eu ia fazer a mesma luta hoje em prol dos estudantes, né? Nesse sentido. Em prol daqueles que realmente necessitam de amparo, né? Que a gente trabalha para a justiça, né? Então, eu acho perfeitamente válido. Eu ia fazer isso de novo. Eu não, eu sei, não por causa de mim e que eu ganhei, mas por causa da convivência que nós tivemos nesta luta, né? As amizades que nós fizemos, as brigas, a própria família e tudo isso que estávamos envolvidos, o que foi um enriquecimento tremendo para nós, né? Então, eu não arrependo de jeito nenhum, né? Eu acho que foi uma coisa de Deus, foi uma força que nós recebemos para poder fazer. Portanto, apesar das forças, digamos, mal, né, contra nós tivemos a certeza que nós estamos fazendo bem. Nenhum de nós estamos pensando em nosso próprio lucro. Estamos pensando na finalidade da casa, né? Na finalidade do nosso ministério, finalidade do nosso desse trabalho educativo, né? Então, eu acho ótimo, tá?